Bom dia, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, José, Renatinho. Renato eu conheço desde a USP, depois trabalhamos junto em 2 bancos. Agora ele veio para o lado real, né? Então é um prazer estar aqui. Espero trazer um pouco de ideias, perspectivas para a economia, não só brasileira, mas eu acho que é importante a gente ter uma ideia do que está acontecendo no mundo. Tem muita transformação. Até o tema aqui da minha apresentação é o mundo pós-pandemia. A pandemia acabou, mas as transformações que ela trouxe continuam, né? Algumas para o bem, outras para o mal, mas é importante estar muito atento a tudo isso. Inclusive porque tive um chefe que falava, olha, vocês olham muito o Brasil, vocês ficam ficcionados em Brasil, vocês olham a árvore e não vê o que está acontecendo na floresta, né? Muitas vezes isso é importante. Talvez a sua árvore esteja doente, a floresta está saudável, e isso funciona. Pode estar ao contrário, você até está indo bem, mas está pegando fogo na floresta e a sua árvore está em risco. Então, acho que, já passando aqui direto para a apresentação, acho que assim, isso aqui é uma ideia da produção industrial, é uma parte da economia global, mas acho que é muito importante. A gente vê que você tem o choque da pandemia, começo de 2020, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo para, empresas param de produzir, seguram a produção, porque você não sabe nem se vai conseguir produzir, ou para quem você vai vender, como você vai escoar essa mercadoria. Mas desde então a gente volta. A China, por ter tido a crise no final de 19, ela volta antes e desde então a gente viveu ali entre 20 e 21 e parte de 22 o ciclo do vírus, né? Aumentava o vírus, fechava um pouco, diminuía a produção, mas já em 2020 a gente conseguiu aprender a conviver na parte econômica, não no resto, com a questão do vírus, e isso fez com que você retomasse a produção. Isso causou muito debate na economia. Ali a gente falava assim, é um choque que vai diminuir a oferta ou vai diminuir a demanda? Porque isso é muito importante nas decisões que você vai tomar. No primeiro instante, falou, olha, é a oferta, ninguém vai poder produzir, todo mundo em casa, e aí você para a produção, a economia vai ter escassez, é um mundo de escassez, cuidado que vai acontecer com a inflação, cuidado que vai acontecer com a ruptura das cadeias. Depois você percebe que, não, tem um outro aspecto, as pessoas ficam ou desempregadas, porque as empresas pararam, ou elas ficam com muita insegurança por conta do que está acontecendo, não sei se eu vou ter emprego, não sei se eu vou viver, tem toda essa discussão, né? As pessoas retraem o consumo. Então, ao mesmo tempo que você teve uma diminuição da oferta, você diminuiu a demanda. E o que prevaleceu no primeiro instante foi uma queda da demanda. Tanto é que você tem um ano de 2020 de desinflação. A hora que o mundo vê isso, os bancos centrais, eles reagem. Todo mundo joga juros para baixo. O Brasil jogou o juro para 2%. Houve erros? Houve. Mas, diante do que estava acontecendo, você tentou minimizar o custo para a economia como um todo, não só no Brasil, mas no mundo. Mais que isso, você adotou políticas para compensar a escassez de crédito, problemas de oferta de crédito. O Brasil foi muito ágil, o Banco Central aqui fez um grande trabalho de prover crédito e evitar qual que era o problema? Se a empresa quebra, a hora que a economia volta, a empresa não está lá. E aí você tem todo um problema de nunca mais conseguir voltar à produção, nunca mais é exagerado, mas demorar muito para conseguir voltar ao que era. Ao mesmo tempo, esse gráfico é importante, eu vou voltar um pouco mais à frente nele. Esse aqui é o volume de comércio global, né? Você vê que claramente ele está estagnado desde 2017, isso é muito importante. Aqui tem uma transformação na economia mundial que prevalece e vai acelerar daqui para frente. Ele despenca porque você não consegue produzir, não consegue vender, não circular navios, né? Lembrando, parece que faz tanto tempo, né?
Mas lembra que navios eram proibidos de parar em portos, porque a chance de trazer o vírus era muito grande. Agora, ela retoma, mas desde 22 tem uma tendência de queda. Por quê? Provavelmente, aquela história de 2017 para frente voltou. E aí a gente volta um pouco ali para discutir mais à frente isso. Aqui é um processo que a gente está vendo de isolamento das economias globais. Acho que isso é muito importante, isso muda muito a perspectiva de business, de como se colocar no processo global de comércio, né? Acho que é uma coisa muito importante. Eu estava vendo um gráfico que o Banco Central pôs na última apresentação, a quantidade de barreiras legais, burocráticas, para comércio, tanto de bens quanto de serviços, explodiu nos últimos 10 anos. Tá? Você coloca empecilhos, isso no mundo, tá? Para que outras economias entrem ou compitam com a sua economia. Então, é um processo, ao contrário que a gente viu de 1980, 90 e mesmo 2000 para agora. Assim, é um processo, talvez, de mais restrições e formações de blocos. Aqui é só para mostrar que, apesar de uma demanda muito reprimida, você teve um aumento brutal de custos. Esse é um dos custos, que é o custo de transporte marítimo. Explodem, né? Pus até numa base 100, porque, para ter uma ideia, isso representou aumento de custo globalmente, né? Então, parte da inflação vem desse choque, né? Ela lembra aquela discussão, o choque é temporário, é permanente, esse custo vai voltar, então não precisa fazer nada com política monetária, etc. Ele foi temporário, mas foram 2, 3 anos, né? Então, é um temporário longo o suficiente para fazer muito estrago e pressionar as cadeias produtivas. Então, o que a gente viu foi uma desorganização de uma cadeia produtiva global que ganhou tração principalmente ali nos anos 90 e acelerou nos anos 2000, foi rompida na pandemia com aumento de custos, inflação de bens, que era uma coisa que lá fora nem sabia o que era mais, fazia 20 anos, foi o que prevaleceu no primeiro momento. Mas eu acho que é muito importante a gente olhar que os choques voltaram, só que a inflação persistiu, né? Por quê? Porque a oferta caiu e a gente viu a demanda cair. Mas, ao contrário de outros momentos, você teve uma expansão monetária muito grande globalmente e uma expansão fiscal muito grande no mundo. Praticamente todos os países aumentaram em muito os gastos públicos durante a pandemia. Faz sentido? Você quer proteger a população, você está fazendo a população ficar em casa, já é um desconforto, aí tem uma perda de renda, você tenta compensar. Só que imagina assim, você está em casa, não está consumindo serviços e está com uma renda, no caso brasileiro, até o auxílio emergencial aumentou a renda mais de parte da população, eles estavam ganhando mais do que ganhavam antes da pandemia, e isso vira consumo. Então, já em 2020, a gente percebe no mundo uma volta do consumo. Agora, a parte do consumo que você fazia de restaurante, serviços, viagens, você não está podendo fazer, você gasta mais para melhorar a sua casa, os eletrodomésticos. E depois, no segundo momento, como o juro estava baixo, o que a gente vai fazer? Vamos comprar casa, comprar apartamento. Isso foi no Brasil, foi no mundo. Tá? Então, esse ciclo foi muito sincronizado, da forma ruim, mas foi muito sincronizado. As coisas se repetiram entre países, né? Não é à toa que preço de casa no Brasil, preço de casa nos Estados Unidos explodiram em 2020 e 2022. Né? Por quê? Porque você transferiu renda e as pessoas tinham uma parte do consumo limitada e elas gastaram em outras coisas. E aproveitaram a taxa de juros. Então, a recuperação econômica foi muito rápida aqui
e no mundo, né? O José falou sobre erros de previsão, eu me incluo nessa, de crescimento. Mas o Brasil vai cair 9% no início da pandemia e não caiu, só caiu 4,5%, 4%. Cara, assim, ali era uma ideia assim, se você parar a economia do jeito que está parando por tantos meses, é muito difícil você não cair esses 9%. Só que é um choque que eu nunca tinha visto, ninguém tinha visto, que é qual é um ciclo de um vírus, de uma doença. E isso que determinou volta aqui, além da resposta das políticas. Os policymakers, né, tanto os governantes quanto os bancos centrais reagiram e reagiram rapidamente de uma forma bastante incisiva. Então, isso minimizou a queda de crescimento. Mas, como vocês podem ver, nem tudo são flores, né? A partir do momento que você aumentou a demanda, a oferta se restabelece parcialmente. Serviços ainda nem tanto. Com o choque de custos que vocês viram, o marítimo é um, mas commodities, tudo foi nessa mesma direção, a inflação surgiu ou ressurgiu no mundo, né? Aqui no Brasil não é novidade, né? A inflação voltar, subir, essas coisas a gente está acostumado, mas o mundo não estava preparado para essa aceleração de inflação. Foi uma surpresa e aí eu posso falar, colegas meus de bancos internacionais que fazem parte de análise, eles ajudaram o pessoal lá fora a calcular a inflação, né? Projetar a inflação. O que a gente faz, infelizmente eu tenho 31 anos de experiência, eu não consigo me livrar de fazer projeção de inflação, né? E lá fora era uma coisa que a inflação está perto de 2 e não sai de 2, sobe um pouquinho. De repente ela sobe muito e você quer entender, né? Então, mas ela subiu. Aqui são os núcleos, então eu estou tirando toda a parte de alimentação, preço de combustíveis. E vocês podem ver que é uma inflação bastante disseminada globalmente, né? Para países... o Japão era aquela eterna briga por deflação, até o Japão está com inflação, né? Então, é uma mudança e não era uma inflação temporária, não era uma inflação que ia voltar por ela mesma, né? Tem uma parcela de economistas do Brasil que acham que a inflação cai por ela mesma. Sobe a inflação, as pessoas ficam mais pobres, então a demanda cai e a inflação cai. Isso não existe, né? E as respostas foram... Depois eu volto com os bancos centrais fazendo política monetária restritiva. Aqui é só para ter uma ideia de salários, que isso é muito importante. Porque você teve o choque inicial de custos, que não foi provocado por mão de obra, escassez de mão de obra. Mas aqui a gente tem muita indexação, a gente não consegue separar o que é ganho real, o que é aumento de salário para repor a inflação. Mas num país de inflação estável, como os Estados Unidos, vocês podem ver que os salários rodavam ali entre 3% e 4% nominal. Dado o crescimento de produtividade da mão de obra, não era inflacionário. De repente, 2021, 2022, voltam a ter salários crescendo na faixa de 4,5%, 5%, 6%. Parte para repor a inflação. Lá não tem indexação, mas você tem negociação. As pessoas começam a querer repor. E o grande debate é, esse patamar já reflete um mercado de trabalho muito apertado nos Estados Unidos e os trabalhadores estão conseguindo ter ganhos de salário e isso pode representar um processo mais longo na inflação e, portanto, o Banco Central americano precisa ser mais restritivo por um período mais longo. Aqui é só para mostrar que, apesar disso, se a gente olhar na margem, eu acho que isso já trazendo um pouco para o que está acontecendo atualmente, a inflação, aqui a inflação instantânea é um conceito que eu uso, que é pegar a inflação que está acontecendo mais no mês, dando muito peso no último mês e menos peso 11 meses atrás, né? Então, seria uma inflação de 12 meses, mas com muito mais peso
no curto prazo. E vocês podem ver que a parte de bens nos Estados Unidos, e vale para depois a gente vai ver no Brasil, já está num patamar muito mais baixo, né? A parte de serviços, mesmo tirando aluguéis, que lá é muito importante essa linha amarela aqui, é o core preferido hoje do Banco Central americano, é o núcleo preferido, que ele tira bens, ele pega só serviços e tira a parte de aluguéis, e esse Owner's Equivalent Rent é um aluguel de quem detém o imóvel. Você detém o imóvel, é como se você pagasse o aluguel para você mesmo. Então, é baseado no preço dos imóveis. Mas você vê que, mesmo isso, a parte de serviços continua pressionada. Por quê? Como eu mostrei anteriormente, os salários estão altos, né, e subindo, e isso representa um custo e está sendo repassado para a parte de serviços. A parte de bens tem uma queda de demanda, tem uma normalização da produção, né? E aqui você tem o resto dos custos caindo, fez com que essa parte de inflação caísse, até uma coisa que eu acreditava muito para a inflação desse ano. Eu sou geralmente mais pessimista com a inflação aqui no Brasil, mas esse ano eu estava abaixo do consenso, porque eu achava que essa parte ia se materializar, e realmente está acontecendo. É um processo longo, mas está a caminho de desinflação nos Estados Unidos e no restante do mundo. No Brasil, a história é muito semelhante. Cai no começo da crise. Você vê que indústria cai, varejo cai, serviços cai. Aí a gente começa a perceber uma volta muito rápido, já em 2020, já estamos no final de 2020, muito perto do que era o patamar anterior, para comércio, varejo e indústria. Aqui tem uma grande transformação, as redes de varejo investiram muito, muito rápido na parte online, então conseguiram voltar a produzir, né, a vender de uma forma bastante séria, com a transferência do auxílio emergencial, tudo. Você teve um aumento de renda da população, principalmente de baixa renda, você canalizou isso para consumo de bens. Isso fica bem claro na volta, até mais rápida do varejo, né? O restrito aqui não tem automóveis e construção, então pega supermercado, vestuário, vê que ele começa a voltar até antes, né? Agora, os serviços demoraram mais, porque aqui tinha uma restrição de mobilidade. E a restrição de mobilidade faz com que, de forma geral, você não poderia ter restaurante, turismo, cinemas, etc. Então, o serviço é um processo mais lento, mas também de recuperação. Agora, quando a gente reabre para o serviço, eu acho que parte do erro de previsão de 22 é que a gente acreditava que o serviço já estava refletindo uma abertura que a gente teve em 21. Mas o pessoal brinca, né? Aquele efeito, não precisa usar mais máscara de março de 22. De repente, todo mundo foi, bares, restaurantes lotados. Então, teve um novo salto aqui de crescimento de serviços no início de 22 e vem se comportando com alguma desaceleração aqui na margem. Mas o ciclo foi muito parecido, aqui no Brasil e no mundo. Aqui só trazer um pouco da parte de inflação brasileira. Como eu disse, você teve aqui em 2020, 21, no segundo semestre já de 20 e principalmente 21 e depois com a guerra da Ucrânia e Rússia, um salto de preços de commodities, né? Esse é o preço em dólar de uma cesta de commodities que o Banco Central calcula, baseado no peso do consumo aqui dentro, né, no IPCA. E vocês veem que tem uma recuperação, e isso aqui pode não ser inflacionário, já não foi inflacionário em alguns momentos anteriores, que é como o Brasil é um grande exportador de commodities, uma alta de commodities, o real se aprecia e a inflação
de commodities não bate tanto na inflação cheia por conta disso. Não foi o caso, né? Por quê? Porque, ao contrário de outros momentos, que aqui eu pego termos de troca nosso, que é a relação de preço de exportação brasileira contra preço de importação brasileira, e o nosso preço de exportação é basicamente commodities, ele tem uma relação muito forte com o câmbio real, que é essa linha vermelha. Então, aqui para cima o câmbio está se apreciando, e para baixo ele está depreciando. Vocês podem ver, quando sobe os preços de commodities ou os termos de troca, o câmbio fica mais forte. Quando ele deprecia, quando o termos de troca cai, o câmbio deprecia. O efeito disso não necessariamente é inflacionário, porque você está movendo na mesma direção os preços, né? Direções opostas, né? O câmbio fica forte, elimina parte do aumento das commodities, ao contrário, o câmbio perde força, mas as commodities também caíram. Você vê que não aconteceu isso em 20, 21, 22. E foi uma coisa bem brasileira, não o início, mas 21, 22 foi bem Brasil. E o câmbio hoje no Brasil está bastante depreciado. Tá? Porque aqui teve um efeito do Banco Central ter caído muito os juros, mas também teve toda a piora fiscal que a gente teve, reagia muito a excessos de gastos, a medidas como a PEC dos precatórios. Então, deixou o câmbio, o real, bastante depreciado. Pra ter uma ideia, o peso mexicano, pré-pandemia, rodava em torno de 20 pesos por dólar, 19 a 20 pesos por dólar. Ele chegou a bater 24, 25, se não me engano, 24. Hoje ele está 17, né, que é o período 2016. O real era 3,80, 4, pré-pandemia, bateu 5,80 e ainda está perto de 5. Então, o real ainda é uma moeda depreciada. Então, para quem quer perguntar sobre câmbio, perto de 5 me parece uma moeda desvalorizada. Não que não possa ir para 5,20, 5,30 por fatores locais ou uma piora do cenário global, mas não é uma moeda que está longe de um preço que a deixa competitiva. Tá? Então, é um pouco disso. Mas esse movimento foi bastante inflacionário para o Brasil. Mas a história é muito parecida, né? Estamos tendo uma forte desinflação de uma forma geral na parte de serviços, inclusive acabou de sair o dado de hoje, essa parte aqui, essa amarela, que é um dos principais para o Banco Central, já está rodando abaixo de 4%. Então, é um processo, o Banco Central está sendo bem sucedido em desinflacionar a economia. A parte de bens, como eu falei lá fora, né, caiu bastante, aqui também está caindo, já está perto de 1% com o dado de hoje. Então, a gente está num processo bem claro de desinflação, e isso é importante para a gente discutir à frente a parte da política monetária. Mas eu quero comentar um pouco das mudanças pós-Covid e o que está acontecendo no mundo, que eu acho que é muito importante para a gente olhar daqui para frente as economias. A gente já está na desinflação, perspectiva de queda de juros aqui, lá fora pode demorar um pouco mais. Mas isso aqui é os Estados Unidos. Os Estados Unidos explodiu o déficit na pandemia, já tinha explodido na crise de 2008, mas o gasto foi muito maior. Isso vale para o mundo inteiro. Os déficits dos países, o azul, né, que é o primário, que aí é o que o governo controla, está muito alto. Esse ano, os Estados Unidos devem rodar com um déficit primário da ordem de 3% do PIB. Era 2%. Perspectiva, pelo próprio entidade do Senado, que é esse CBO, que faz projeções de longo prazo, são projeções oficiais, é uma perspectiva bem ruim. E, para um país que pagava juros zero, que foi o mundo que a gente viveu depois da crise de 2008, os juros não são zero mais. Por incrível que pareça, os Estados Unidos têm uma dívida muito curta, cerca de 30% da dívida americana vence em 12 meses.
Me surpreendi quando eu fui ver esses dados. As emissões do Tesouro têm bastante emissão curta, de 4 semanas, 8 semanas. Então, é como se ele estivesse emitindo na taxa de juros atual de 5,25. Então, o déficit nominal, que é o déficit que inclui os juros, esse ano está caminhando para 6, 7%, se bobear vai ser 8%. Então, os Estados Unidos está com déficit elevado, a Europa, boa parte dos países estão com déficit elevado, e parece que esse vai ser um mundo que a gente vai viver na próxima década. Países desenvolvidos com déficits bem mais elevados do que no passado. Por quê? Aí cada país tem uma história. Dos Estados Unidos, você tem um bipartidarismo que não tem nenhum ponto de acordo. O republicano quer cortar impostos e o democrata quer aumentar gastos. Ou seja, qualquer uma das soluções, do resultado da eleição vai levar à manutenção desse déficit, ou por queda de impostos, ou por aumento de gastos. Por que isso é importante? Porque o mundo se financia, né? O custo do financiamento vai ter que refletir isso. Maior demanda por poupança global nos países desenvolvidos. Será que a poupança global vai crescer como cresceu, por exemplo, nos anos 70, com a reciclagem do petrodólar, ou nos anos 2000, com os mega superávites dos países asiáticos, incluindo China, que aí você tinha grande quantidade de recursos para financiar? Se isso não acontecer, vai estar todo mundo brigando pelo mesmo dinheiro. Então, essa é uma coisa importante para se olhar como esse equilíbrio vai acontecer no médio prazo. Só para ter uma ideia, na grande recessão, o déficit americano era da ordem de 35%, 40% do PIB. Hoje já está caminhando para perto de 100% e a perspectiva é chegar a 125%. Então, é um grandão pedindo dinheiro, né? A gente conhece como isso funciona. É uma coisa muito importante é entender como isso aqui muda a alocação global de capitais. Tá? Mas isso aqui não é só Estados Unidos, não. Se olhar os países desenvolvidos, a perspectiva é tudo para 120%, 125% do PIB de dívida pública. Tá? A boa notícia é que as empresas americanas e boa parte das empresas globais estão pouco alavancadas. Então, elas conseguem viver nesse mundo por um tempo. Mas essa história de dívida alta e crescente é uma coisa nova que nós vamos ter que entender como isso vai influenciar, né? Países como o Japão vão para um período de baixo crescimento, porque todo o processo de endividamento limita o crescimento do país. Os Estados Unidos é uma economia dinâmica, talvez consiga lidar com isso, mantendo o crescimento, só que continuando buscando recursos no mundo, logo vai competir com a gente também buscando recursos. Tá? Aqui é um gráfico, vocês já devem ter lido bastante, essa é a discussão de taxa neutra de juros, né? Taxa neutra de juros, uma coisa que você não observa, você tenta estimar. Economistas não concordam com quase nada, mas aqui eu cheguei a até uma coisa bizarra, que é o próprio economista não concorda com ele mesmo, né, nos modelos. O azul é um trabalho anterior é o presidente até do Banco Central do Fed de Nova York, Williams, com Labac. Eles calculavam qual que era a taxa neutra de juros nos Estados Unidos. Aí eles aplicaram o mesmo modelo para agora e chegaram que, olha, ela subiu daquele 0,5% real, né, para algo em torno de 1,20%. Aí eles fizeram um estudo novo com esse Houston, colocando algumas coisas de choques por causa da pandemia, aí volta para o patamar anterior. Então, ele mesmo não concorda com ele mesmo, né? Dependendo do modelo dele, ele vai fazer uma coisa ou outra. Mas por que isso aqui é importante? Aí esse aqui é de um Fed de São Luís,
que já mostra, aí é um cenário bem adverso, uma taxa de juros neutra perto de 2%. Esse juro neutro é a ideia assim, acima desse juro real eu estou contraindo a política monetária, tentando desacelerar a economia, abaixo eu estou estimulando a economia. Então, vocês concordam que se esse juro neutro é mais alto, a política monetária do Fed, o Fed Fund, no futuro, vai ser mais alto do que aquele que prevaleceu nos últimos anos. Qual que é o dos últimos anos? Era 0, mas chegou ali perto de 1,75 nominal. Se a meta de inflação deles é 2, e eu acho que o juro neutro é o verdinho aqui, tá bom, vai mudar nada, vai ficar perto de 2,5, o que o Fed vai praticar 2,5, 3 no tempo. Agora, se for esse, nós estamos falando 4, 4,5, juro nominal. É bem diferente do mundo de juros zero que a gente viveu de 2008 para cá. Qual que é a resposta? Eu acredito que esteja mais perto desse azul, né? 1 e alguma coisa, 1,5, ou seja, um Fed Fund entre 3, 3,5 no médio e longo prazo, do que esse cenário verde ou esse cenário vermelho. Tá? Mas é uma coisa que o Fed não sabe, não é uma coisa que você observa, então você vai testar, mas você tem que ter uma noção de como você está buscando. Um outro ponto que é importante é o que a gente chama de prêmio, é o term premium, que seria um prêmio para você carregar posições longas. Ao invés de você ficar investindo no CDI, ou no Fed Fund todo mês, você quer comprar um título de 10 anos, você quer a perspectiva dessa taxa de curto prazo, mais um prêmio para isso. Esse prêmio colapsou desde a crise de 2008, intencionalmente. O Fed comprou muito título de dívida, tira a dívida do mercado, o prêmio é menor. Esse prêmio aqui, que é a linha vermelha, está muito baixo ainda. Apesar do 10 anos ter subido, surpreendido, recentemente está em 4,60, é um prêmio quase zero para você ter posições longas. Então, agora, imagina que isso aqui volta um prêmio mais longo para algo em torno de 2 pontos, 1,5. Então, se o Fed Fund for 3, desculpa, pelo juro neutro, e esse prêmio aumente para 2. Nós estamos falando de taxa longa nos Estados Unidos de 5. Por que isso é importante? Porque, de alguma forma, os Estados Unidos baliza, norteia a taxa de juros global. Então, nós estamos falando que a taxa de juros global pode ser permanentemente mais alta. Eu acho que ela vai ser mais alta. A dúvida que está é quanto mais alta. Se é 4 de Fed Fund, se é 5 ou se é 6. Né? E você imagina que isso reflita nas próprias decisões do Banco Central aqui de quanto ele pode ter de taxa de juros doméstica. A gente não é uma ilha, a gente vive numa interação de mercado de capitais muito forte. Só para ter uma ideia, eu estimava que a taxa neutra do Brasil, a gente achava que na época ali do auge do controle do teto de gasto, tudo, a gente conseguiu chegar com uma taxa neutra perto de 3, 3,5%. Hoje eu trabalho perto de 4,5%, mas eu acredito que está mais perto de 5 real. Então, uma meta de inflação de 3, nós estamos falando uma Selic de 8, 8,5% no longo prazo. Né? Nós apertamos, o Banco Central foi rápido, ele identificou a questão da demanda, atuou rapidamente, não é à toa que a nossa inflação está na frente das demais, em termos de recuo. Ele começou a cair taxa de juros, eu acredito que pelo cenário inflacionário, pela desaceleração da economia que a gente está vendo nesse segundo semestre, o Banco Central vai ter espaço para continuar cortando. Acredito que até 9,5%, podendo ir até 9%. Acho que o maior risco para esse cenário de 9 com 9,5% está no curto prazo no cenário internacional.
que é o Fed ter que manter a taxa de juros lá mais alta por mais tempo. Se o Fed Fund, no final do ano, a perspectiva tiver ainda ficar perto de 5, dificilmente a gente vai conseguir chegar em 9. Mas, se você tiver começo de início de queda, mesmo que gradual, dos juros americanos, o Banco Central consegue entregar um corte um pouco maior. Isso bateu no mercado de crédito, nosso crédito cresceu muito ali no período da pandemia, tanto livre quanto direcionado, e ele já começa a dar sinais claros de desaceleração, é um canal de transmissão da política monetária. Conversando com os grandes bancos, parece que para o início do próximo ano eles já vêem uma perspectiva melhor de concessão de mais crédito. Mais para pessoa física, para pessoa jurídica, é caso a caso. Por quê? Porque vocês sabem o tanto de problema que nós tivemos esse ano de crédito, a fraude na Americanas, o problema com a Light, outros casos, isso acaba fazendo que o mercado de crédito tenha se retraído. Agora, esse é o nosso problema de médio prazo. Eu acho que é um limitador para juros mais baixos no Brasil, é a nossa questão fiscal. Nós fizemos uma opção de aumento de gasto absurda no segundo semestre de 2022, começou com a PEC eleitoral, terminou com a PEC da transição. Nós saímos de um superávit de 1,2% do PIB para um déficit que esse ano deve ficar para 1,2%. Nós estamos fazendo uma expansão fiscal de 2,4%. Isso numa economia em pleno emprego. Os gastos públicos estão crescendo de forma bastante acelerada esse ano. Eu não tenho ainda a quebra, porque não fechou o ano, mas claramente, assim, isso aqui é o gasto do governo central saindo. Em 1997 era por volta de 13,5%, 14% do PIB. Esse ano deve fechar em 19,2%, 19,3% do PIB. E a perspectiva é que no médio prazo vá para 20%, mesmo com o arcabouço. Cada vez mais uma despesa rígida que você não consegue controlar, ela cresce e ocupa cada vez mais parcela do seu orçamento. A despesa da Previdência, com a PEC da reforma da Previdência, ajudou o crescimento, diminuir o ritmo de crescimento, mas a nova regra do salário mínimo vai fazer com que isso entre uma trajetória bastante... uma trajetória de crescimento mais acelerado nos próximos anos. Pessoal em cargos foi comprimido, mas deve retomar aí com os aumentos reais que nós tivemos esse ano, provavelmente o ano que vem. E as outras despesas obrigatórias que são cada vez maiores. Hoje nós temos, por exemplo, o Bolsa Família, que antes era um programa de 0,3% do PIB, hoje caminha para ser algo em torno de 1,5% do PIB. E isso não vai contrair. Como nós vamos ajustar isso aqui? O programa da PEC de transição e do arcabouço, o foco total passou a ser: precisamos aumentar receitas. Eu acho que, para o lado de vocês, isso é importante. A carga tributária no Brasil vai subir. Eu não sei como, de que maneira, que velocidade, mas ela vai subir, porque eu não acredito que o Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, consiga ser um país que viva com déficits crescentes e dívidas crescentes sem precisar fazer qualquer sinalização de ajuste. Qual que é o problema? Quando você aumenta a despesa de forma tão desenfreada como a gente fez, você faz tudo que é aumento de receita de forma atabalhoada. Você não vê a eficiência do que você está decidindo, você não vê a maneira que você tem que lidar com essa questão. Nós fizemos uma reforma tributária, eu volto ali depois para falar sobre essa reforma tributária. Saiu, hein, Renato? Falei para você que um dia ia sair. Mas a gente está fazendo um estrago muito grande com o que a gente quer aumentar de tributos no próximo ano. Eu não estou falando aqui tributar jogos de aposta, a Shopee, Shein, essas coisas. Não. Eu estou falando essas mudanças. Por exemplo, essa que é a grande discussão agora, que é das subvenções.
eu sou muito contrário a esse tipo de incentivo que foi feito em vários governadores. Você abre mão de receita para fazer. Eu acho que isso não se equilibra no tempo, gera ineficiência na economia. Mas uma vez que você fez, você não pode reverter tudo isso em um ano. Vários negócios passam a ser inviáveis por conta dessa mudança. Então, assim, a gente vê o lado da receita, a gente brinca que eles olham assim, não, se a alíquota é 1, eu arrecado 10, se eu passar para a alíquota 2, eu vou arrecadar 20, como se nada acontecesse, como se a economia não reagisse, se não tivesse problema por aí. Então, essa ideia da subvenção, eu acho que não, minha opinião, não vai passar da maneira que o governo quer no Congresso. Tem muita pressão, até de governadores, para que isso não mude. Mas vai afetar parte de alguns negócios. Alguns setores vão ser bastante afetados. Pelo que eu converso com o pessoal de ações, o setor do comércio varejista pode ser bastante afetado se isso passar. Mas aqui a ideia é o seguinte, vai vir mais chute na canela nos próximos anos para fechar essa conta. Tá? Porque o gasto, nesse arcabouço, ele cai, ele estabiliza muito lentamente. Mais que isso, está tendo a discussão de mudar a meta do ano que vem. Não vai ser agora, vai ser em março. Não vai fazer diferença. Se você mudar a meta, o que você está sinalizando é que a regra que é de penalizar, se você não cumpre um déficit primário, você diminui mais rapidamente o crescimento da despesa. Quando você muda a meta, você está falando, não vai ser no próximo, né? Porque pode ser qualquer meta, então eu vou continuar crescendo a despesa da maneira que eu queria. Então, acho que isso é muito importante. Isso, para o lado empresarial, é chave. Acho que empresário sabe até mais que economista isso. Quando o governo começa a se desajustar, ele sabe que mais cedo ou mais tarde vai vir a conta. E ele sabe também que ele vai ter que reajustar seus preços para fazer frente a esse aumento de carga tributária. Então, essa é uma preocupação que eu tenho mais de médio prazo para a inflação. Não é para o ano que vem, não é isso que vai mudar a direção da política monetária, mas mais cedo ou mais tarde isso vai limitar a queda de juros no Brasil. Aqui é só para mostrar que a dívida, se você não fizesse nada, no meu cenário, toda a dívida vai crescer, a gente vai para 80, 90. Mas vocês falavam que a dívida ia ser 90. É verdade, eu falava, mas era que eu assumia um pequeno aumento de inflação. Só para vocês terem uma ideia, não é o IPCA que vale para a inflação do PIB, acabou de sair os dados de 2021. A inflação do PIB foi 13%. Então, isso ajuda a reduzir a dívida. Então, a gente pode solucionar como a gente sempre faz um pouquinho mais de inflação, ou bem mais inflação, e alivia isso aí. Mas a sociedade pune aumentos de inflação. Né? Aqui a gente precisaria, só para mostrar, se eu quisesse estabilizar a dívida em 78% do PIB, que é o meu cenário para o ano que vem, eu precisaria estar rodando, dependendo do crescimento que eu assuma, da taxa de juros real que eu assuma como neutra, eu precisaria estar rodando entre 1,6 e 2,5 o superávit primário. A gente vai fazer 1,5 de déficit, 1,20, 1,30 esse ano de déficit, está fácil, né? Sem cortar a despesa, como que eu chego aqui? Para estabilizar. Logo, eu não vou estabilizar, eu vou ver essa dívida maior. Mas quando a dívida é maior, essas razões vão vindo cada vez pior. Você precisa mais primário no tempo. Tá? Aí, só para trazer um pouco, aí eu comento um pouco da reforma tributária. Como está meu tempo? Acabou? Desculpa. Não, eu acho que esse aqui é importante. O Brasil é um país que perdeu a dinâmica de crescimento há décadas. Mesmo na primeira década desse século, que a gente tinha um crescimento alto para o nosso padrão, a gente ficou bem abaixo dos nossos pares. Né? Aqui eu pego outros países da região, Chile, tudo cresceram muito mais e nós estagnamos na última década, eles nem tanto. Aqui é muito mais longo prazo, aqui é desde 1960. Aqui eu pego o PIB per capita do Brasil. Essa é a maneira que a gente mede renda relativa, crescimento relativo de país, é o PIB per capita.
e não o PIB, do Brasil contra outros países desde 1960, relação contra a renda americana. Então, a gente era, no começo aqui, nos anos 60, perto de 15% da renda americana. Crescemos bastante nos anos 60, 70, chegamos ali perto de 25%, voltamos e a gente está preso no que a gente chama de armadilha da renda média. É fácil chegar a 20%, 30% da renda americana. Dali para frente, você tem que fazer muito esforço. Poucos países conseguiram, acho que a Coreia é o único que eu me lembro, o resto está preso. A China é uma discussão recente, chegou nessa renda de 25, 30. A questão é, será que ela consegue ir para o caminho da Coreia ou ela vai estagnar aqui? E por que isso? Porque a nossa produtividade não cresce. Esse aqui é um dado global, padronizado. A nossa produtividade em relação à americana era metade da produtividade americana, chegou ali nos anos 70, perto de 90. Aqui é um processo de mudança de uma economia com várias pessoas morando na área rural, indo para as cidades, aumenta a produtividade, depois cai, e a gente entra numa tendência de queda desde os anos 90, mesmo no período de grande crescimento, a gente não cresceu com produtividade. Se eu olhar os dados que a GV faz, no laboratório da GV, a história não é muito diferente, a queda é mais recente, mas também está em queda. O que é produtividade? Você tem capital humano, quantidade de pessoas trabalhando e produz uma mercadoria. Se você conseguir, ou um serviço, se você conseguir produzir muito mais, usando esses mesmos fatores, você está aumentando a produtividade. E a gente não consegue fazer isso. A gente precisa fazer transformações para melhorar a produtividade. Mesmo porque a nossa população foi revista para baixo. Não sei se vocês viram, a gente achava que tinha 214 milhões de pessoas, tem 206. Tem muito menos jovens, tem muito mais pessoas idosas que estão saindo do mercado de trabalho, ou seja, por mão de obra, nós vamos crescer menos. Tá? O quanto menos, no limite, é isso aqui que vai te dar. Ou você faz isso aqui parar de cair ou até subir, ou a gente vai crescer menos. Tá? A gente precisa melhorar a maneira que a gente trata a questão de fazer negócios no Brasil. A gente tem que aumentar essa produtividade, reduzir o risco regulatório, vocês mais do que eu sabem isso, aumentar a rentabilidade do capital, simplificar o sistema tributário. A reforma é um passo importante. A maneira que ela saiu é como tudo no Brasil, a gente faz sempre pela metade. A gente, para passar, precisa de 5, a gente faz um 5, se fizer o 4,7, a gente pede para o professor dar 0,3 e vamos embora. Verdade ou mentira? Então, infelizmente, a gente perdeu uma chance de fazer uma reforma ainda melhor. Mas ela é melhor. O nosso sistema tributário é tão ruim, que até uma reforma bastante diluída vai gerar melhoras. O efeito é mais de longo prazo. O problema é que a gente está fazendo coisa errada na parte tributária no curto prazo. E tem a questão ambiental. É um potencial negócio para crescimento, há interesses, mas a gente precisa melhorar o risco, melhorar a regulamentação, a parte regulatória para investimentos nesse setor. E, por último, eu só queria dizer uma coisa que é muito importante. Educação. A gente gasta muito com educação. Isso não é verdade que o Brasil gasta pouco, o Brasil gasta bastante. Só que nós gastamos em programas que deram baixíssimos resultados, na parte universitária. Desprezamos por muito tempo o ensino técnico e estamos muito atrasados nisso aqui. Isso aqui é uma grande fonte de investimento global e de transformação para as próximas décadas, que é a inteligência artificial. A parte de educação, uma coisa que é interessante, a gente aumentou o Fundeb, vai gastar rios de dinheiro, bilhões e bilhões, e nós descobrimos, pelo último censo, que nós temos uma população de 1 a 14 anos, ou 0 a 14, caiu do que era em 2010, de 45 milhões de crianças para 40 milhões. Será que é
essa forma de gastar o dinheiro que a gente tem que fazer. Eu não estou falando que eu sou contra dinheiro com educação, nada a ver com isso, mas a gente aloca bem os recursos. A gente está gastando cada vez mais e talvez com menos criança. Talvez o foco tenha que ser melhorar a qualidade do ensino, a parte de ensino técnico tem que ser valorizada. A agricultura é o setor que mais ganha produtividade no Brasil há décadas. Como a gente consegue fazer um ganho dessa produtividade, ter capilaridade para os demais setores, né? E o mercado de capitais, isso sim, cresceu bastante, se desenvolveu. Diziam que se não tivesse o BNDES, não tinha dinheiro para as empresas, longo prazo. Aqui é o BNDES nos últimos anos, com o percentual do PIB. Mercado de capitais, títulos de dívida, com o percentual do PIB. Então, a gente não precisa subsidiar via BNDES para ter recursos de longo prazo. É só fazer projetos, trabalhar, mostrar coisas importantes. E isso aqui ganha eficiência da economia. Isso pode reverter produtividade no longo prazo. Porque quanto dinheiro a gente não torrou com investimento que deram zero de retorno. Então, acho que é isso que é importante. Então, assim, minha percepção é, curto prazo segue favorável para a queda de juros, inflação continua caindo por mais um tempo. O mundo está mudando rapidamente, as cadeias produtivas estão sendo realocadas, a gente tem uma oportunidade, espero que dessa vez a gente não deixe passar. Tá ok? Obrigado.